Essa história começa quando o protagonista, Yuya Kaido, está jantando junto de sua irmã mais nova, Shizuka, e ela pergunta se sua amiga Kari pode fazer uma visita. Incomodado com a ideia, o prota responde que não, deixando sua irmã curiosa a respeito da resposta tão firme. O prota então pensa que a amiga da sua irmã, Kari Fujimiya, é uma estudante muito popular na escola em que frequentam, sendo muito bonita e amigável, fora que ela consegue manter uma conversa com qualquer pessoa que se aproxime dela. E apesar da sua irmã mais nova e Kari serem muito populares, o prota acha Kari muito irritante, por isso não quer a sua visita. Então o prota pergunta o porquê sua irmã não vai até a casa de Kari, e ela responde dizendo que sua amiga não a visita há algum tempo. Incomodado, o prota afirma que Kari os visitou várias vezes nos anos anteriores. Desse modo, sua irmã então implora para que ele autorize a visita dela. O prota permite, mas com uma condição, a que Kari não saiba que ele está em casa, porque sempre que Kari o vê, ela o provoca e se diverte com isso. Contudo, sua irmã diz que Kari fica triste com essa atitude do prota, pois ele sempre parece evitá-la a todo custo, e que definitivamente o prota não entende os sentimentos das garotas. Instante em que o prota fica confuso com a afirmação de sua irmã e pede por uma explicação, que Shizuka se recusa a dar, mexendo no celular e dizendo apenas que já está convidando sua amiga para a visita. Então, não demora para que Kari apareça na casa, e ao chegar ela afirma que sabe que o prota está na residência, por isso ele vai se esconder dela. Momento em que o prota escuta o chamado da garota e pensa que aquilo já está lhe dando dor de cabeça, então correndo, ele se esconde embaixo da cama para evitar ser visto pela garota. Nesse contexto, ansiosa para ver o prota, Kari vai até o quarto do prota e abre a porta de uma só vez, sendo advertida por Shizuka que aquilo pode deixar o prota chateado, que elas deveriam bater antes de entrar, mas Kari afirma que bater só fará com que elas sejam ignoradas pelo prota, mesmo que Shizuka saiba que o prota nunca tenha feito isso antes. Correndo até o quarto do prota para encontrá-lo, Kari fica chateada ao descobrir que ele não está lá, e junto da irmã do prota, ela imagina que ele possa ter saído antes das duas chegarem, já que seus sapatos não estavam em lugar algum. Mas o prota, escutando a conversa, pensa que ele está com os sapatos para que ele possa escapar pela janela, caso as meninas ainda estejam em casa e ele precise sair. Desse modo, Kari fica chateada ao pensar que o prota é o único que a evita em qualquer lugar. Mas Shizuka afirma que o prota é apenas tímido, já que Kari é muito bonita. Todavia, logo a garota se lembra de uma vez que o prota ficou realmente irritado quando ela o abraçou. Por isso, a irmã do prota, para deixar o clima ruim de lado, fala sobre o motivo de Kari estar ali, que é para tirar suas medidas para que a roupa do festival da escola seja feita. Afinal, ela era uma ótima costureira e já tinha concordado em fazer a roupa dela. Enfim, com uma ideia em mente, Kari diz que quer ter as medidas tiradas no quarto do prota, afirmando que quando ele voltar, ele vai ficar constrangido ao ver alguém sem roupa em seu quarto. No entanto, a irmã do prota diz que quem vai ficar constrangida é a Kari, mas mesmo assim sua amiga insiste na ideia de ser medida ali. Bom, o prota, ainda embaixo da cama, fica desesperado quando escuta sua irmã mais nova concordando com a ideia, e quando ela deixa o quarto, o prota percebe que Kari está realmente se despindo. Desse modo, pensando que estava sozinha, Kari começa a falar que está fazendo aquilo por ser culpa do prota. Afinal, ele não percebe como ela se sente, que estava tentando se aproximar dele há 3 anos, mas o prota sempre diz que ela está apenas o provocando, passando então a evitá-la a todo custo, mesmo quando ela apenas deseja dizer ao prota que o ama. Enfim, embaixo da cama, o prota acha toda aquela situação completamente fora do comum. Com isso, ficando assustado quando escuta a confissão de Kari sobre os seus sentimentos. Então, completamente em choque com o que escutou, o prota acaba fazendo barulho embaixo da cama, o que chama a atenção de Kari por um momento. Bom, o prota se sente aliviado ao pensar que Kari não notou o seu barulho. Porém, para seu infortúnio, a garota percebe a sua presença embaixo da cama e verbaliza que deveria ter checado aquele lugar quando entrou no quarto. Kari então diz que o prota não deve falar nada sobre tê-la visto sem suas roupas, mas o prota pensa que não conseguiu ver nada enquanto estava embaixo da cama, apenas as pernas dela, momento em que ela estava se cobrindo com as roupas tiradas. Kari então pede para que o prota minta para sua irmã mais nova sobre a situação em que eles estão, desde a declaração que o prota escutou até o fato de ela estar sem roupa. Então, o prota pensa que sua irmã realmente odeia mentiras, e apesar de ela ser uma menina doce e gentil, ela de fato fica assustadora ao descobrir mentiras. Contudo, o prota decide que sua irmã não pode saber que ele estava debaixo da cama, então ele pergunta para Kari o que ela quer. Quero que vá ao festival da escola comigo.
o momento em que o Prota fica em pânico sobre aquele pedido, deixando Kari irritada, pois ele escutou sua confissão momentos antes enquanto estava embaixo da cama e ele ainda estava agindo daquela maneira com ela. Então Kari insiste que ele vá com ela ao festival, mas logo eles são interrompidos pela chegada da irmã mais nova do Prota, que traz uma sacola com o figurino de Kari. O Prota então fica confuso e acha tudo estranho, pois pensou que Shizuka tinha saído para pegar seus instrumentos de medida e mesmo vendo sua amiga sem roupa, não comentou a respeito. A irmã mais nova do Prota então pergunta para ele sobre o que eles estavam conversando, e o Prota, em pânico, percebe que Kari está esperando por sua resposta. Notando que não tinha escolha, ele responde que os dois estavam conversando sobre irem juntos ao festival. Desse modo, a irmã do Prota fica realmente feliz com o que foi dito, e Kari fala que já que o Prota insiste, então ela vai com ele. Enquanto as garotas comemoram, o Prota percebe que não há o que fazer, pois sua irmã vai ficar chateada se ele não acompanhar Kari. Desse modo, no dia do festival, Kari chega um pouco atrasada, assustando o Prota quando ele vê a roupa com a qual ela está vestida, uma fantasia de gato. O Prota então questiona Kari sobre o motivo de ela estar vestida daquela maneira, e Kari responde que pensou que ele gostava daquele estilo, coisa que não é verdade, pois o Prota afirma que não ligava para aquilo. Kari então diz que o Prota está em pânico, e ele responde que está apenas constrangido com aquilo, repetindo o seu desgosto por aquele tipo de cosplay. Kari, no entanto, comenta que sabe que o Prota tem vários livros proibidos nos quais mulheres usam roupas de animais e que ele deveria encontrar um lugar melhor para escondê-los, pois a irmã do Prota tinha encontrado eles e contou a ela a respeito, com isso deixando o Prota constrangido por sua irmã mais nova saber das suas preferências. Enfim, Kari, mudando de assunto, pergunta ao Prota por que eles não vão aproveitar o festival. No entanto, constrangido, o Prota pergunta se Kari vai realmente vestida daquela maneira. Sendo provocadora, Kari pergunta se ele não gostou, mas o Prota diz que não sabe para onde olhar, e Kari então afirma que ele está pensando coisas proibidas. Diante disso, o Prota afirma que é culpa de Kari, visto que ela está vestida com aquela fantasia. Desse modo, Kari, falando que vai contar para Shizuka o que o Prota está pensando, faz com que ele mude de ideia sobre isso, pois ele não gosta de ver a irmã com raiva, por ela ser assustadora. Insistindo para que entrem no festival, Kari então puxa o Prota para que eles visitem algumas das lojas preparadas pelos alunos da escola. Enquanto Kari está comendo, o Prota passa a observá-la, notando que a garota é realmente bonita, mesmo que ele já soubesse disso. Por isso, preocupada com a expressão no rosto do Prota, Kari pergunta para ele qual o problema, porém ela só recebe uma resposta vaga sobre ela estar com o rosto sujo de creme. Enfim, o Prota então pergunta o que Kari quer fazer em seguida, momento em que, de repente, a garota coloca o copo de chá sobre sua comissão de frente e grita: "Desafio da tapioca!", o que com certeza pega o Prota de surpresa, fazendo com que ele cuspa o chá que estava bebendo. Ela reclama sobre o que aconteceu, e o Prota afirma que a culpa foi dela por dizer algo tão engraçado. Bom, sem saber o que é o desafio da tapioca, Kari afirma que foi ela que criou a tendência e que todos no festival estavam fazendo também. E ao olhar ao redor e perceber que Kari falava a verdade, ele pergunta para ela o quanto ela é influente, e Kari apenas devolve perguntando se ele agora entendia o quanto ela era popular. Desse modo, mudando de assunto, o Prota pergunta se Kari não quer ir em outra direção. Porém, incomodada com a expressão do Prota, ela pergunta se ele não está feliz e se ele não poderia sorrir um pouco mais. O Prota então pensa que ela é realmente insistente e que achá-la bonita foi uma coisa de momento, pois Kari está completamente insatisfeita com o passeio. Então, demonstrando seu incômodo, Kari fala que está daquele jeito, pois o Prota não dá nenhuma atenção a ela, mas o Prota reclama que sempre que ele dá atenção a Kari, ela se comporta de modo convencido. Bom, de repente Kari convida o Prota para ir até o palco de confissões de amor, que é uma tradição da escola. Porém, o rapaz diz que não está interessado. Insistindo, Kari diz que eles devem ir, já que é uma tradição, e que provavelmente a irmã mais nova do Prota também estará participando. Curioso, o Prota pergunta por quem Shizuka está apaixonada, mas Kari não responde, somente dizendo que ele pode descobrir se for até o palco de confissões. Incomodado com a ideia de alguém querendo sair com sua irmã, o Prota decide que vai até o palco. Porém, ao chegar lá, enquanto as pessoas se confessam, o Prota percebe que foi enganado, pois não há qualquer sinal de Shizuka. Kari diz que não entende como aquelas confissões de amor podem dar certo, mas o Prota discorda, dizendo que o clima do festival faz com que seja difícil alguém recusar um pedido de namoro. Enquanto eles conversavam,
Kari disse que a próxima pessoa no palco seria a última a se confessar, momento em que o prota percebe que Kari está andando em meio às pessoas e caminhando em direção ao palco. Confuso, o prota tenta entender o que está acontecendo, fora que ele não consegue evitar que Kari alcance o palco. Desse modo, quando a garota chega ao palco, o apresentador faz uma pequena apresentação sobre Kari para o público, e logo Kari fala que está ali para confessar o seu amor para a pessoa que ela gosta, fazendo toda a plateia se animar com a ideia. Então Kari começa a contar que quando ela conheceu o prota, era uma péssima estudante, mas que ele sempre a repreendeu para que fizesse a coisa certa. Porém, com o passar do tempo, o prota passou a achá-la irritante, passando a evitá-la a todo custo. Contudo, mesmo que ele a evite, o prota sempre se dispõe a ajudá-la em caso de problemas. Então, Kari grita para o público que ama o prota, em seguida convidando ele para um encontro. Sem saber como reagir, o prota percebe que todos estão olhando para ele e esperando por sua resposta. Paralisado, o prota não responde, mas logo sua irmã mais nova aparece e diz que ele deve dar uma resposta para Kari, pois o sentimento dela por ele é verdadeiro. O prota então percebe que, mesmo depois de escutar sobre o que Kari sentia por ele estando debaixo da cama, ele não tinha pensado a respeito. Então, tomando uma decisão, o prota começa a caminhar para o palco. E ao chegar perto de Kari, ele confessa que não esperava que as coisas acontecessem daquela maneira, mas que agora ele entendia sobre como ela se sentia. Porém, mesmo que ele não pudesse dar uma resposta naquele momento, disse que pensaria nos sentimentos dela. Então ele questiona se Kari irá esperar pelo tempo dele, e após receber uma confirmação da garota, o prota se sente um pouco mais aliviado. Bom, sua resposta não deixou a todos da plateia contente, porém Kari parecia satisfeita com o que escutou, pois o prota tinha decidido que seria justo com os sentimentos de Kari, já que ela esperou tanto tempo para confessá-los. Então, me digam aqui nos comentários, vocês acham que o prota vai aceitar ou não?